Olá, eu sou a Lu Braga, você acompanha a Tua Pauta na versão podcast. Especial Outubro Rosa, Caminhos pela Vida. Estamos conectados com o mundo por meio das redes sociais. Um jeito de fazer jornalismo leve, mas com muita responsabilidade e credibilidade. No episódio de hoje vamos falar sobre câncer em transexuais, um tema para a gente refletir e debater, muito importante. Temos convidados, mas daqui a pouquinho você vai saber muito mais. Nos acompanhe. E no episódio de hoje vamos falar sobre câncer de mama em pacientes trans e também quais são os direitos desses pacientes. Aqui conosco o Vilis, ele que é coordenador e idealizador de um trabalho incrível que acontece na cidade de São Paulo, ou em todo o estado de São Paulo, Vilis? Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, que é o maior time de vôlei trans do Brasil. Eles já foram pauta de diversos veículos de comunicação no mundo todo. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais sobre esse assunto. Aqui conosco a Micaela Reis, ela que é trans. A gente tem muita coisa para conversar com ela, vamos entender como é que ela se cuida e se cuida para a prevenção do câncer de mama. Dr. Júlio Marques, ele que é especialista em direito médico e de saúde. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas em relação aos direitos dos pacientes trans. Sejam bem-vindos e estamos começando mais um episódio da Tua Pauta. Ives, vamos falar um pouquinho pra gente como é... Vilis, desculpa, Vilis. Vamos falar um pouquinho desse trabalho com essas trans aqui no Brasil. A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata trans em todo o mundo, é isso, né, Exato. Vilis? Na verdade, o nosso projeto Feminino Trans, né, é um dos times que a gente tem no projeto. A gente tem um time masculino gay e um time feminino trans. É o maior projeto esportivo feminino trans do mundo. Na verdade, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Ah, que legal. A Micaela é uma das atletas do projeto, né? Então é uma das meninas que jogam. Hoje a gente tem 21 meninas no time principal. E a gente está fazendo uma oficina de vôlei trans para meninas trans que querem se iniciar ou voltar a jogar o esporte. Então hoje a gente tem mais 14 meninas. Então um total de 35 mulheres trans que hoje praticam voleibol, estão inseridas novamente na sociedade, tendo acesso ao esporte, que é um direito básico constitucional, que deveria ser de todos para todos e na verdade não é. Então a gente criou essa possibilidade dessa retomada para o esporte, que é um meio de inclusão social, não deixa de ser um meio de incluir essas mulheres nos locais onde elas queiram estar, e o esporte também é um local que elas têm que estar. E a prática do esporte também ajuda no combate ao câncer. Olha, você tem um público que é o foco deveria ser o foco do Outubro Rosa, porque pouco se fala na exigência, na possibilidade de um trans fazer o autoexame, fazer a mamografia. Como é que você tem trabalhado com o seu time? Na verdade, assim, né, as mulheres trans, né, então elas são diversas, com diversas histórias, narrativas diferentes, possibilidades diferentes, né, instruções diferentes. Então a gente tenta alertar a importância do acompanhamento médico, a importância de você ter um médico que você se identifique, de você conseguir entrar num local onde você se sinta acolhida, né? Porque na verdade precisa toda uma política interna, né? Então assim, precisa ter um amparo desde o atendimento, a pessoa que está na recepção, até o médico que vai atender, para saber lidar com esse público e ter a informação, o acolhimento, o diálogo necessário para elas poderem se sentirem inseridas e importantes, para elas terem essa identidade com o médico, porque senão elas não procuram, existe um abandono. E aí a gente fala, não, é importante, a prevenção é necessária para lá na frente não acontecer algo mais grave, algo que seja mais difícil, né, de você conseguir se curar ou se tratar, até porque a gente sabe que o Brasil é um país ainda muito preconceituoso, retrógrado, né, sem acesso. Então, tudo que você previne antes fica mais fácil quando você está lidando com uma população que é extremamente vulnerável e vítima de preconceito. Quantas meninas fazem parte do projeto? Hoje, 35 meninas. São 35 meninas, entre elas Micaela que é da Amazônia, da terra do tacacá, lá de Belém, né? Sim, sou paraense. Micaela, conta um pouquinho pra gente, como foi a sua transição, como tem sido viver em São Paulo, que você tem mais acesso às informações e também à saúde, como tem sido? Então, eu comecei o meu processo de transição começou com 24 para 25 anos, quando eu vim para cá, para São Paulo.
Até então, eu comecei a fazer todos os acompanhamentos. Eu não fiz acompanhamento médico, fiz mais algumas coisas com as meninas. A gente aprende com algumas meninas. Antes de chegar em São Paulo. Isso. Eu comecei a tomar os hormônios, fazer o uso indevido de forma indiscriminada, que não é certo fazer isso. Depois que a gente vai tendo um pouco mais acesso de informação, a gente vai aprendendo que essas coisas prejudicam a saúde. E teve consequência também, de fato, algumas coisas que eu fiz. Quais você pode falar? Eu fiz uso do silicone, tenho uso de silicone, às vezes tenho... Você colocou o quê? Industrial? Também tenho no glúteo e perna. Eu fiz forma indiscriminada de uso do hormônio, que depois alterou a minha pressão, tive problema com sem nenhum acompanhamento médico? Sem nenhum acompanhamento médico, porque é bem difícil. Na época que eu comecei a fazer a transição, uma coisa mais recente hoje em dia, ter os ambulatórios de hormonização para pessoas trans, né? Na minha época não tinha, então se na minha época, que foi 2014 para 2015, já não tinha, imagina para as meninas que já vieram antes, começaram o processo transexualizador antes de mim. E aí você imagina que elas não tinham esse conhecimento, não tinha médicos específicos, porque as pessoas trans têm a saúde, especificidades na saúde. E aí não tinha esse acompanhamento, cada uma vai dizendo, olha, toma esse aqui que melhora, toma o outro aqui que vai bloquear o hormônio masculino, toma esse aqui que os seios vão desenvolver melhor. Você ia tomando? E aí a gente vai tomando. E realmente tinha uns que eu tomava que o seio ficava maior, né? A glândula mamária se desenvolvia muito mais, só que ficava muito dolorido, doía muito, às vezes ficava meio que empedrado, né? O termo que eu uso. E às vezes doía, às vezes saía algumas meninas que eu conheço. Secreção, saiu bastante secreção. Então, são coisas que muitos médicos não tinham naquela época. O endocrinologista que falava sobre o processo da pessoa que vai fazer a transição de gênero, não tinha. Isso lá no seu estado? Sim. Você vindo para São Paulo, que é um grande centro, você teve esse acesso? Então, os ambulatórios começaram recentemente, como eu falei, né? E aí já tinha o ambulatório para pessoas trans no Brasil, aqui em São Paulo. E aí hoje em dia você tem um acompanhamento melhor, mas ainda tem muito no nosso meio, por conta a nossa população de travestis transexuais, elas têm uma escolaridade não muito alta, e isso dificulta o acesso à informação. Qual é a média? Geralmente tem algumas meninas que não terminaram o ensino fundamental, algumas que não terminaram o ensino médio, outras que são analfabetas e desistem. São pouquíssimas que conseguem chegar, por exemplo, como eu, numa graduação. A Micaela, pessoal, ela é estudante, ela estava fazendo o curso superior de enfermagem, mas ela optou em fazer o técnico porque ela quer pôr a mão na massa, né, Micaela? Sim, eu acho que a questão da enfermagem é mais acolhedora. Eu tenho uma questão que aconteceu comigo, inclusive em São Paulo, que quando eu precisei ficar internada por conta de decorrência do silicone industrial, eu não tive familiares que me apoiaram. Porque eu não tenho Você família aqui. Você estava sozinho em São Paulo? Você não tinha uma rede de apoio? E nem as minhas amigas puderam ir lá visitar, porque geralmente quem visita é familiar, e como eu morava numa pensão e tal, não tinha como ir. E eu não recebia insumos, né, que às vezes a gente precisa de uma fruta. Às vezes eu passei uma semana e foi uma semana assim, muito dolorida pra mim, porque eu não recebi visita de parente nenhum, de ninguém. E o pessoal da enfermagem foi que trazia pra mim roupa pra trocar, que trazia pra mim frutas, etc, né, coisas que eu tava precisando. Trazia o acolhimento pra você. Então, o principal, o afeto. Os técnicos e os enfermeiros traziam principalmente o afeto. Porque algumas pessoas, alguns médicos, em alguns lugares que eu já passei, não querem falar assim, eu não estudei pra isso, eu não sei como é que lida com isso. Isso seria um transexual? Um transexuais travestis. Inclusive, quando saiu em jornais no meu estado uma amiga minha, que ela é da militância, inclusive lá de Belém do Pará, que ela ganhou um processo contra um plano de saúde de lá, muito famoso na minha cidade, em Belém do Pará. E ela ganhou porque ela marcou uma consulta com o ginecologista, na época que
Pra você ver, não tinha esse acesso tanto com endócrino. Então marcou com a ginecologista e ela se recusou a atender a paciente porque era uma pessoa trans. De um muito grande, inclusive, esse plano de saúde, e saiu em todos os jornais. Doutor Júlio, a nossa saúde e a nossa justiça, elas estão preparadas para a diversidade? É uma pergunta, né? Boa para o debate. Não estão preparadas para a diversidade, falta entendimento, né, sobre a situação. Primeiro que assim, é constrangedor precisar falar de saúde trans, precisar falar de saúde negra, porque nós estamos falando de seres humanos. Saúde é saúde, né? Saúde é saúde. E é muito legal esse bate-papo, porque assim, nós estamos falando de câncer de mama, outubro rosa, mas os direitos da pessoa com câncer é para qualquer pessoa, qualquer câncer. Nós precisamos... O atendimento tem que ser digno, né? Independente do seu gênero, independente da sua raça, é dignidade. Então, como você disse, o atendimento lá, o ginecologista negou, tá certo, tem que processar, ele tem obrigação legal e moral de te atender, né? Ele tem um código de ética que ele precisa respeitar, com o foco é centrado na pessoa e não no gênero. Então, não estão preparados. E o judiciário não está preparado para muitas coisas ainda. Mas, doutor, ela vai lá, vamos pegar o caso da amiga da Micaela. Ela denunciou, vai para um CRM ou já vai direto para a justiça? Depende do que ela promoveu. Ela poderia promover perante o CRM. Qual é o caminho correto? Fazer uma denúncia no CRM. Vai no CRM e fala, olha, esse médico deixou de me atender porque eu sou trans. Pronto, tá denunciado. O conselho vai apurar, instaurar uma sindicância para ver a conduta desse profissional para poder apurar uma infração ética. Isso na ordem administrativa. Na ordem judicial fui ofendida na minha dignidade, fui ofendida no meu direito à saúde, e isso tem um custo, né? Hoje você compensa determinados danos com dinheiro. E doeu no bolso? Mexendo no bolso, que a gente... Quer ver um exemplo muito, muito fácil? E não é querendo fazer... não é querendo incitar esse tipo de procedimento. Mas pensa na época que tinha a multa por cinto de segurança. Eram multas pesadas, então tinha que mexer no bolso para conscientizar as pessoas de colocarem o cinto. Hoje você entra no carro e é automático. Você entrou, pôs o cinto e ligou o carro. Então nós precisamos promover esses tipos de condutas para que a sociedade mude, né? Gente, CRM é o Conselho de Medicina, para quem não sabe, né? O CFM é o Conselho Federal de Medicina e o CRM é o Conselho Regional, que aí em cada... ele é setorizado, né? Cada estado tem o seu, cada cidade tem o seu, para apurar as condutas dos médicos ali para ficar mais fácil de explicar. Doutor, e o plano de saúde? Como ele está nesse contexto? Nesse e em outros, né? É sempre muito polêmico. Olha, nós tivemos agora recente que o plano de saúde foi obrigado a fazer o exame o processo de... Me fugiu. De mamografia? Mastectomia. É direito, né? Faz parte, porque nós temos que entender que quando você faz uma transgenitalização, quando você faz uma transição, você não precisa estar falando de saúde física. Se coloque no lugar. Eu não me reconheço como homem, isso afeta a minha saúde mental e eu preciso fazer esse procedimento para que eu seja respeitado na minha dignidade enquanto pessoa. Então eu não estou falando exatamente de saúde, estou tirando o câncer aqui, nós não estamos falando ainda das meninas e dos homens que têm câncer. Mas nós estamos falando de respeito à saúde mental, né? A partir do momento que eu não me reconheço, isso é um martírio para a pessoa. E você precisa... Afeta a saúde, né, mental? Mental, completamente. Fora todo o preconceito, né? Toda a carga familiar, que muitas vezes não se aceitam, até ter um entendimento. Então, assim, a saúde mental precisa ser preservada. Outubro Rosa, e a gente ouve pouco se falar de câncer em transexuais.
todo mundo chama a mulher para fazer mamografia. Você recebe algum convite, Micaela, para fazer mamografia nesse mês que tanto se fala de câncer de mama ou nos outros meses? Olha, aí? nunca recebi. Nunca recebi. E eu tenho provavelmente 99,9% de certeza, eu não vou dizer 100%, porque possa ser que alguma menina que tenha recebido por algum lugar. Mas 99,9% de certeza que também muitas outras meninas também não recebem esse tipo de convite. Você já fez mamografia? Cheguei a fazer, sim. Fiz, na verdade, ultrassom. Ultrassom. É que Isso. você é jovem. Mas você faz o autoexame? Então, eu não sou muito ligada a... Eu não faço, eu vou ser sincera, eu não faço. Por quê? Eu acho que ainda tem aquela questão, eu entendo, sei que necessita, sei que precisa se fazer, por eu ter prótese, por eu tomar hormônio. Às vezes, no chuveiro, quando eu faço massagem, eu vejo se tem alguma coisa, anormalidade, né? Mas não é uma coisa frequente, porque eu acho que também nós não... eu acho que isso é muito difícil, porque desde a escola a gente não tem tanto esse acesso, né? As meninas eu vejo, porque eu estudei em colégio religioso super conceituado na minha cidade, colégio particular de lá de Belém do Pará, e eu nunca tive eu não vi ter essas aulas para as meninas fazerem autocuidado, autoprevenção foi do educada, câncer. né? A gente não tem teve essa uma educação. Não se tem isso, e deveria ter desde a escola, porque as meninas vão começando a ter o processo de desenvolvimento corporal, e aí vai começando a ter a mama vai desenvolvendo, às vezes até os meninos também precisam fazer, né? É que o ato de se tocar é dito como tabu, né? Então, na verdade, as escolas às vezes não ensinam isso, e isso Ensina como mais é quando feio, colégio né? religioso. Independente de ser né? cisgênero ou transgênero, isso não ensina na escola. Na verdade, assim, a mamografia deveria ser pauta desde o colegial, o ensino médio. As suas meninas, como é que estão com a mamografia? Já bateu palma lá e falou, vamos? Sim, mas muitas delas não fizeram ainda. Tem 40 e poucos anos, quase 50 anos e nunca fizeram. Uau. Assim como nunca fizeram o exame de próstata. Uma coisa que é muito precária é que você vai num hospital público, por exemplo, um hospital específico para mulher, não tem um proctologista. Então, como que é um hospital para mulher, se existe uma população trans que também é mulher, porque são todas mulheres, e não tem um proctologista? Então a trans teria que ir num proctologista, num hospital comum ou num hospital voltado para o público masculino. Isso já é um preconceito. O homem trans que você olha ele na rua e ele está caracterizado como um homem trans, ele teria que ir num hospital da mulher para ir numa ginecologista ou num ginecologista. Então, existem muitas barreiras. E aí você vê a própria fila da cirurgia de resignação, que a resignação é a mudança de sexo, né? Hoje a fila vai para 20 anos em São Paulo. Uau. Então, assim, uma pessoa demora 20 anos para conseguir fazer uma cirurgia pelo SUS. E se você pegar outros tipos de cirurgia, a fila não é tão longa assim. Então existe esse preconceito também, até hoje, desse lado. Uma população trans específica que precisa dessa cirurgia e a cirurgia demora 20 anos. No particular, esse procedimento, ele é um valor muito alto do qual elas não têm acesso. Sim, muito alto. Tanto que a maioria... Qual uma opta média, você sabe? por fazer no exterior, geralmente sai em torno de 30 a 60 mil reais uma cirurgia. A gente pensando numa comunidade que vive numa extrema vulnerabilidade, né? Sem empregos, muita tendo que ir para o caminho da prostituição para sobreviver. Exatamente, que acaba sendo uma condição de existência e não, na verdade, uma opção, né? Porque não é escolha. A partir do momento que você não tem oportunidade, aquela condição que aparece para você é o que você acaba agarrando. Então, escolha é quando você tem um leque de possibilidades, aí você escolhe. É uma carreira, uma profissão como outra qualquer, tem que ser respeitada, tem que ser legitimizada, tem que ter amparo. Prostituição é uma profissão, mas mais antiga do mundo. acaba não sendo uma escolha, e sim uma condição. Então, a partir do momento que é uma condição, é um problema social. Então, se é um problema social, tem que ter amparo legal, amparo médico, amparo político, e acabam sendo abandonadas. Pessoas que vivem à margem, que a pessoa fala assim, é marginal, marginalizada, mas não é isso. Existe uma via principal, onde essas pessoas não têm acesso a essa via principal e elas ficam à margem. Então, assim, elas são marginalizadas, são ditas como marginais porque elas estão à margem, e às vezes nós que temos essas possibilidades maiores, a gente não puxa essas pessoas para a via principal. E esse é um problema social. Tudo isso acaba sendo um problema social. E daí gera alto índice de suicídio, que é uma população que acaba, né, se matando muito diversos cedo. outros problemas sociais. Aí a prova da saúde mental, 35 anos é a expectativa de vida, que é uma expectativa de vida muito baixa.
quando a gente para, eu sou um homem de 36 anos, eu tenho muitos sonhos, muitas perspectivas ainda para minha vida, ambições. E é uma população que acaba não tendo essas ambições. E muitas acabam caindo naquele conformismo, de falar assim, se eu tô com 36, se eu tô com 40, eu já tô no lucro. E é um absurdo você achar que você viver 5 anos a mais do que uma expectativa surreal, que 35 anos hoje em dia é muito jovem, né? Mudou o conceito, 35 anos é uma pessoa jovem. E você achar que porque você está vivendo com 40 anos você está no lucro, isso não é lucro. Não é. E é isso que você precisa ter em mente. Já passou da expectativa, vamos viver mais e é isso que a gente quer. A gente quer que você também esteja com seus exames em dia, mamografia em dia. É o melhor caminho para diagnosticar um câncer de mama, tomara que seja precoce. Micaela, você que está na saúde, você tem incentivado as suas amigas a fazer o autoexame e a mamografia? Sim, hoje em dia sim, como eu estou trabalhando na área da saúde também, que sou agente de prevenção, eu trabalho num projeto internacional, né? Que é de autocuidado e autoprevenção entre mulheres trans e travestis. Eu sou agente de prevenção também pela prefeitura e do Programa Municipal de Combate a ISTs. Então tudo que eu estou trabalhando é relacionado e voltado para o público de travestis e transexuais. Eu trabalho de uma forma em que eu tenho acesso à informação de uma forma que é mais acadêmica, e eu repasso para elas de uma forma que elas consigam compreender, do nosso famoso Pajubá. Então tem coisas que eu falo para elas que elas têm que tomar um medicamento ou fazer uma prevenção para não ter algum tipo de complicação, e eu falo numa linguagem que elas entendem que é uma linguagem que nós temos própria para nos comunicarmos. Então eu tenho sim feito esse trabalho com elas de prevenção, de autocuidado. E quantas dessas meninas já fizeram mamografia esse ano? Então, agora tá ficando um pouco mais, tá reacendendo, ou melhor, tá acendendo essa chama de que nós temos essa particularidade e que realmente a gente precisa correr atrás disso, né? Quando o Vili fala a respeito de que nos é negado o acesso a algum lugar onde não se tem proctologista. Eu conheço meninas que eu convivo inclusive com uma amiga que ela tem 48 anos e ela fez uma vez só o exame de próstata. E ela nunca fez exame de mamografia. E ela tem a mama. Tem mamografia, nunca fez mamografia nem ultrassom de mama. E ela tem, além da prótese de silicone, ela tem também o silicone industrial nos seios, que também tem muitas meninas que tem, acaba introduzindo. Quando também se fala, que quando você perguntou a respeito de que é muito caro isso para uma população vulnerável, muitas meninas acabam seguindo também a prostituição como forma delas conseguirem fazer esse processo mais rápido, delas conseguirem o dinheiro para elas botarem os seios, delas conseguirem o dinheiro que algumas não conseguem o valor total para botar uma prótese, mas o silicone industrial é mais fácil, então aplica o silicone industrial nos seios, no rosto, na coxa, na bunda, e isso faz com que elas acabem indo por esse caminho também. Por exemplo, tem algumas que a gente conhece que já foram para a Europa também para conseguir o dinheiro para fazer esse processo da resignação sexual. Porque aqui no Brasil é bem difícil, as filas são enormes. Hoje em dia está se botando também prótese de silicone pelo SUS, só que demora muito também. E não tem um acompanhamento mesmo específico agora, tá tendo os ambulatórios. Não tem a humanização que a eu acho que é o principal, eu acho que é a falta de humanização da área da saúde. E que uma coisa que eu fico pasmo, porque é uma coisa que é o setor que a gente mais precisa. E às vezes tem menina que sentem dor e algum determinado, ou às vezes até descobre que, porque a minha amiga, ela disse pra mim que tem nódulos não sei da última vez que ela fez a mamografia. E não teve um acompanhamento depois. Porque é cheio de silicone, ela botou silicone industrial, então fica cheio de nódulos. E aí diz que é difícil saber se aquilo é um nódulo benigno, maligno, se é do silicone industrial, se é um câncer. Então não se sabe. Então muitas meninas às vezes não vão para esses lugares porque elas não têm um diagnóstico, não têm profissionais capacitados assim suficientes para atender esse público, essas especificidades. O silicone industrial também é importante ela destacar que assim é um processo, para quem não sabe, quem é leigo, né, que é importante a gente falar. Pega um líquido de silicone, então coloca esse líquido de silicone na parte que a pessoa deseja. Que é comprado aonde esse silicone? Em lojas de materiais de construção. Então você compra esse silicone, amarra a região. Então você amarra a região que você quer arredondar, você molda isso na mão,
é amarrado com corda, com pedaço de ferro e pedaço de madeira. Geralmente a pessoa fica um dia deitado numa posição. Que dor, até que aquilo triste. ficar duro e ficar no formato. Porém, o que acontece? Pode dar trombose, pode gerar corrente sanguínea, efisema pulmonar, um monte de problemas de saúde graves. Então, isso gera várias pedras. E aí, quando você faz o exame, acaba aparecendo vários nódulos. Em decorrência do Os médicos não método estão preparados a usado. lidar com esse público, não tem estudo sobre isso, porque perante a medicina isso não é importante, porque na verdade é uma máquina de dinheiro. Então, assim, às vezes a medicina não faz o estudo necessário e essa população acaba sendo prejudicada mais uma vez. E aí outra coisa que acontece muito, quando é a prótese de silicone em si, é uma prótese muito cara. Então muitas das meninas, elas usam prótese de silicone usadas. E aí o que acontece? Tem um mercado paralelo de medicina que eles oferecem para as meninas trans uma prótese assim, você é uma mulher, usou a prótese de silicone durante 10 anos, você vai trocar a sua prótese, eles higienizam essa prótese e colocam a prótese numa mulher trans. Com preço mais baixo do Isso, mercado. Só que aí, na verdade, assim, por mais que você tenha feito a higienização certa, aquela Você tá prótese é pondo uma isso em prótese risco. usada, pode ter bactéria, pode ter fungo, pode ter um monte de coisa. Então, é uma população tão vulnerável que às vezes elas se sujeitam a certas coisas como forma de poder estar, se reconhecer no espelho e ser reconhecida pela sociedade, porque é uma autoafirmação o tempo inteiro, que é uma sociedade que cobra uma passabilidade que é complicada, né? Você precisa ser uma mulher trans, você precisa ser bonita, você precisa ser passável, a sociedade exige que você seja igual a qualquer outra mulher, A escravidão, como se existisse né? um padrão, né, de mulher, que para ser mulher tem que seguir aquele padrão. Então é uma exigência muito grande para uma população que não tem acesso a quase nada. Um terror esses relatos, Dr. Júlio. A gente fica assim, né, impactados. Por que é que essa comunidade ela se torna invisível diante de um Outubro Rosa, que a gente tem que discutir essas questões? São relatos muito fortes a gente tá ouvindo aqui hoje. A gente está vendo uma trans falando que não tem acesso, relatando que outras também não têm acesso à mamografia. E o nosso Sistema Único de Saúde, onde ele entra nessa questão? Boa pergunta. Viva o SUS, né? Viva o SUS, a gente precisa entender. Eu penso que, primeiro que eu tenho uma certa resistência com essas coisas, de novo, pelo simples fato de ser humano. Eu tenho resistência com Outubro Rosa, Novembro Azul, porque uma outra coisa que precisa ser desmistificada é que homem também tem mama e também tem câncer de mama. Pensando que ele é 1%, mas quando ele faz a transição, a chance de ter um câncer de mama, ele faz a transição de homem para mulher, é assim que se fala, gente? Estou falando errado? Ela faz a transição de homem. A chance de ter um câncer de mama aumenta em 46 vezes, é muito alta. E tem os homens que eram mulheres e fizeram a transição para serem homens, só que enquanto mulheres tem um fator genético que precisa ser observado, né? Eu não sou médico, mas de tanto atuar muito com câncer, até terceira geração, linha reta, é a avó que teve, então você pode ter uma predisposição a ter câncer de mama. Não, e os homens trans ainda incentivam mais isso, né? Não que incentivam, mas acaba tendo um maior perigo de aumentar essa taxa quando eles usam a faixa. Aquela faixa que comprime, na verdade, para esconder o seio, ela é tão apertada que ela trabalha todo o processo, né, da mama. Então, assim, ali pode gerar uma célula cancerígena ser despertada, porque você está tendo um alto impacto e uma alta pressão o tempo inteiro. Usa o tempo todo para esconder o corpo, né? Aí, vejam, é uma automutilação para ter a dignidade respeitada. Mas e o SUS? O SUS ele pode estar presente em diversos aspectos. Sim, mas o SUS é deficiente. O SUS é deficiente em educação, como nós falamos. Eu na minha cidade, isso que o Willy falou é muito importante, porque assim, além da questão da especialidade médica, eu sou mulher, eu sou atendida no hospital A, eu sou homem, sou atendido no hospital B. O hospital A não tem o especialista que eu preciso enquanto minha condição, mulher trans ou homem trans naquele hospital. Fora isso, olha como a porta de entrada do SUS já é deficitária. A pessoa não sabe se chama de senhor, senhora, existe um desrespeito a partir do primeiro contato que você tem na unidade de saúde. Quando o paciente não tem o nome social. E eu digo social. mais, a gente esquece de uma situação que nós estamos falando aqui meio que definidos, o homem trans, a mulher trans. E o transgênero? E aquele que ainda está na transição?
que é muitas vezes desrespeitado porque, vou falar de um termo pejorativo, mas assim, é muito homem para ser mulher, mas é muito mulher para ser homem, e aí você não sabe como defini-lo. E aí, gente, é tão simples resolver esse problema de acesso ao SUS. Olá, tudo bem, como você se chama? A pessoa vai falar o nome, é assim que você vai tratar e pronto, acabou. Ela vai te identificar como ela quer ser chamada. Isso acontece? Não. Outra coisa absurda, identificação de prontuário. Identificação de prontuário gera responsabilidade. Se tiver lá um durex rosa no prontuário, na pastinha, que identifique que não é mas discrimine mesmo. Todos os prontuários são verdes, para mulher trans é rosa. Discriminatório. Processo. A briga é boa. É boa, A briga é boa. Mas, banheiro em unidades de saúde, quando você está falando de posto. Gente, eu acho que é uma questão de entender humanidade, né? E o SUS está muito aquém. Um exemplo, nós teríamos um médico aqui, nós tivemos dificuldade de encontrar alguém que queira falar sobre esse assunto focado na população trans. Então, essa é uma das grandes dificuldades que a gente encontrou, foi trazer um profissional de saúde, um médico, uma médica, para poder falar sobre o assunto. A gente não entende se é uma resistência ao assunto ou a pessoa não sabe mesmo, porque não está no dia a dia dela ali de consultório, de hospital. Os hospitais particulares, a gente está falando de São Paulo, que são onde existem os grandes hospitais do país, eles estão preparados? Eu acho que ninguém está preparado para esse tipo de... Existem uma minoria que se dedica a esse estudo, né? E por que a diversidade assim, ainda é tão difícil para a nossa medicina? Nossa. Por que a diversidade? Pois é, porque acho que falta empatia, né? Acima de tudo é empatia. Veja só, eu costumo dizer, e eu falo isso em todo lugar que eu vou, quando você sente na pele aquilo que você está falando, você dá um outro valor. Por que eu estou falando aqui hoje, numa manhã de sábado, sobre saúde? Sou trans? Não sou, mas eu tenho um primo que é trans. Que era uma menina, virou um menino, e eu fui inclusive o responsável para tomar todas as medidas legais para que ele fosse socialmente reconhecido. Graças a Deus, na época, tinha uma condição que não dependeu do SUS, mas ele sofreu calado. Ele fez todo o processo ali na Vergueiro, no centro aí, que eu esqueci o nome. Gente, deixa a gente especificar. Vergueiro é um bairro de São Paulo. Vergueiro é um para bairro quem está de São nos Paulo. acompanhando e não é de São Paulo, é um bairro da capital paulista. Que é um acompanhamento psicológico, ele fez tudo quieto e trabalhava numa empresa. Ele pediu a demissão para levantar o fundo de garantia para ele fazer o processo de transição. Aí esbarrou na questão legal para documentação, nós fizemos todo esse processo para ele, para reconhecer nome social, alterar os documentos, e eu vi a dor dele. Ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Então, isso é uma outra questão, ele teve uma facilidade e a sorte de ser de São Paulo, porque quando a pessoa não é de São Paulo, a documentação ainda é muito mais complexa e complicada. No time a gente tem meninas de diferentes regiões, diferentes estados, então assim... É o mesmo curso? Não, todo mundo fala assim, de São Paulo pra baixo, que é a região sul, é fácil. Passou de São Paulo menos diante, difícil, né? Já se torna muito mais difícil e custoso. Então assim, hoje pra você fazer uma troca de documento de uma mulher do Pará, do Ceará, é em torno de R$600. Então, se você parar pra pensar que quanto custa o salário mínimo hoje, seria mais da metade do salário mínimo. Então a pessoa deixa de comer, a pessoa deixa de desistir, a pessoa deixa de vestir para poder trocar um simples documento que na verdade é um direito dela se identificar. Então assim, os cartórios, para fazer essa troca de documentação custa R$600. Sendo que hoje, se eu perder o RG hoje, eu vou no Poupa Tempo e tiro uma segunda via muito fácil, entendeu? Por menos de R$50, né? E uma menina que vive da prostituição não vai deixar de... Às vezes tem dívidas, tem que comer e ela depende daquele dinheiro que a gente está enfrentando uma pandemia. Eu conheço meninas, eu sei como está funcionando, eu sei diretamente como está funcionando a prostituição. Deu uma caída e eu sei que elas não vão tirar R$600, R$700 para fazer uma certidão para obter uma nova certidão de nascimento, para ser reconhecida legalmente, o que eu acho isso, assim, uma coisa... Gente, a gente já tem o direito...
de ter o reconhecimento do nosso nome. Ainda faz um monte de burocracia para aquilo ali se tornar meio que inacessível. O Brasil pras podia meninas. ser mais fácil, né? Isso a gente está falando da realidade dos trans de São Paulo, da capital mesmo, nem do estado. A gente está falando da capital e vocês estão nos relatando assim diversas dificuldades. Então a gente começa a imaginar um trans que mora no interior da Amazônia, lá no Rio Solimões, né? Sim. A dificuldade que tem de ter esse acesso. Mas, doutor Júlio, ainda eu bato na questão. Qual é a dificuldade? A gente já falou do SUS, mas vamos voltar para a iniciativa privada. Por que as pessoas têm a dificuldade de pôr o trans, né, num Outubro Rosa? Porque eu olho para as redes sociais, quando a gente pensou nessa pauta, foi porque algo incomodou muito. Muito se fala, vem mulher fazer a mamografia e o trans não. Por que ainda tem essa resistência? A gente sente tanto no público quanto na iniciativa privada. Mas é que eu acho que a resistência não está só na questão do Outubro Rosa, a resistência está em tudo. Os No acesso ao 365 cinema, no dias. acesso a um banheiro, no acesso a um shopping, no acesso... E tem uma coisa que eu também me incomoda muito. Lá onde eu moro, nós fizemos um trabalho no município exatamente para treinar as pessoas ali do atendimento, da identificação. Enquanto nós estávamos falando, acreditem, tinham médicos que levantaram e deixaram a gente falando. É hipocrisia, Falta de empatia, né? falta de empatia, falta de humanidade. E aí eu fico pensando se um profissional desses realmente tem a vocação da medicina. Porque ele tem que cuidar do humano, ele fez o juramento, ele se dedicou à vida humana. Não a vida humana masculina, a vida humana feminina, a vida humana... E os seja lá o médicos que vão for. brigar com a gente, mas já aproveito que vocês estão nos acompanhando. Desafio. Quem é que quer vir aqui falar sobre o tema, viu? Ó, desafiado. Eu posso Nós precisamos pôr o dedo na ferida, deixem Precisa brigar. levar nós pra discussão. Exato. Eu posso exato. até depois indicar um médico que, assim, posso falar o nome do hospital que está ajudando a nossa equipe? Ou Pode, não? Tá. pode. O Hospital São Camilo e a Universidade de São Camilo está fazendo um trabalho muito legal com as mulheres trans da nossa equipe e com os homens gays do time masculino e está tendo todo um estudo sobre essa população. Então, assim, foi um hospital particular que topou entrar nesse estudo, nesse cuidado com o endocrinologista, com o nutricionista, medicina do esporte, infectologista, para fazer todo esse amparato para as meninas. Então, assim, esses profissionais agora estão se preparando para isso, tem todo um estudo que eles estão fazendo. Que legal, que sirva de escola para os outros grandes hospitais, os pequenos, todos os hospitais aí, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Eu acho que, vou pegar um pouco desse gancho do que você perguntou para ele, a respeito do que falta. Eu acho que falta isto que está tendo agora aqui. A discussão. A discussão de representatividade de pessoas trans também. Eu tô envolvida aqui. Uma coisa seria se você estivesse somente com o Vili, somente com o doutor e você conversando. São 3 pessoas cisgêneras, que são pessoas que nascem não conhece e se a realidade. nascem e se identificam com o gênero que nasceram, e uma pessoa trans. Eu sei quais são as particularidades, eu sei o que eu vivencio. O que eu passo, você não sabe. A mesma coisa, eu sei as especificidades do nosso público. Então é interessante que eu acho que o que falta de fato são pessoas, eu acho que representatividade, correr atrás de saber o que é mesmo, como é que funciona. Eu acho que precisa... Nós temos pouca representatividade também de pessoas trans, seja na política, seja na medicina, na enfermagem, na área de saúde em geral, nos estudos. Você poucas. acredita que vocês ainda não têm voz? Não tem o local de fala? Eu acho, não é bem que seja o local de fala. Nós, culturalmente e há muito tempo, sempre fomos muito caladas. Sempre fomos silenciadas de fato. Embora nossos corpos numa esquina sempre tiveram ali dando a cara a tapa pro movimento LGBT, QIA+, ter essa representatividade. A primeira parada do orgulho foi liderada por uma travesti e por uma drag queen, uma transformista. E por uma outra pessoa também que já era soropositiva. Então, foram nós que demos a cara a tapa ao movimento. Somos nós que, quando o menino que é gay, que começa a ter aqueles trejeitos mais afeminados, que começa a fazer a sua transição, que é o gayzinho afeminado, é ele que
criança viada, como chamam hoje, né? E depois, Muito forte, né? Que depois, quando faz essa transição, começa a fazer transição de gênero, é o que dá a tapa para a cara da sociedade para ser apontado, para ser xingado. E no final das contas, o hétero, o gay padrão, né, aquele que consegue entrar na sociedade heteronormativa. O que seria a sociedade heteronormativa? A passabilidade, você é uma mulher homossexual, você se veste de forma bem feminina. Você é um gay, um homossexual masculino, você se veste de uma forma bem masculina. São exemplos. Se você foge desse padrão, você foge da sociedade heteronormativa. Então, o que eu quero dizer. Hoje, os homossexuais podem dar beijo, podem ir de mãos dadas, mas foram por uma luta do nosso... Eu bato muito nessa questão, que foi nós, travestis transexuais, afeminados, etc e tal, que demos a cara a tapa, porque somos nós que estamos apontadas na esquina. Somos nós que somos xingados quando a gente anda na rua, começa a ter os trejeitos. Somos nós. Então, acho que falta um pouco dessa representatividade com pessoas mesmo trans, que é a questão da saúde, que é uma coisa que é minha. Eu acho triste quando a gente não tem... Poderíamos ter médicas, eu conheço uma médica que inclusive ela é trans. Eu me inspiro muito nela, eu acho que posso falar o nome dela. Pode. A Juliana Dias. Ela daqui de São Paulo? Sim, ela faz... trans? Sim. Vamos trazê-la para o debate. Ela está estudando agora, está terminando aí, fazendo residência de neurologia. Que legal. Então, assim, é uma questão assim, eu me inspiro muito nela, mas eu também conheço outras meninas que são da militância também, que podem também falar que elas lidam diretamente com isso. O dia a dia, a vivência, Eu conheço a presidenta da Associação Brasileira de LGBTs, que é a Priscila Rá. Inclusive, ela já participou ela já foi da coordenadoria da Presidência da República de Combate à LGBTfobia. Então, é interessante que não convidam assim, as pessoas cisgêneras, no caso vocês, né, debaterem a respeito de uma questão que incomoda algumas, não incomoda todo mundo, incomoda uma parcela, que vocês se sentem incomodados com isso. Você, quando convida uma trans, pergunta, você é convidada para esse tipo de campanha? E eu chego para você e digo, não sou, e não sou somente eu. Vocês se veem na campanha de um Outubro Rosa? Porque o combate ao câncer são os 365 dias. Sim. Mas chega em outubro, fica mais forte. Sim. Você trans, você se vê em alguma campanha? Hoje em dia, de que forma você pergunta? Na forma Você de se eu sente querer representada? Não. Nenhuma forma? Eu acho que é por isso que muitas meninas trans travestis não vão. Eu nunca vi campanha de... Eu juro, eu nunca vi, eu não sei vocês, eu nunca vi campanha em que aparece uma trans fazendo assim, exame do toque. Eu nunca vi. Nunca vi. Então, como é que eu vou me sentir representada? A gente é cobrada que a gente tem que ter, como ele falou, a gente tem que entrar no padrão, que tem que ser feminina, a feminilidade, ela tem que ser aflorada pra fora de você, você tem que ter o cabelo bonito, você tem que ter o corpo escultural, você não quer ser mulher, você tem que ter aqueles trejeitos. A minha voz, por exemplo, eu tenho muito problema com essa questão, porque eu passo, às vezes, constrangimento por conta da minha voz, mas eu também não faço questão, porque eu me identifico como travesti. Às vezes tem essa questão também da higienização das pessoas com a nomenclatura, com a identidade de gênero, porque é uma identidade de gênero ser travesti e é uma identidade de gênero ser transexual, mulher trans. Só que as pessoas, elas querem higienizar essas palavras. A transexual é a que estuda, a transexual é a que tem trabalho formal, a transexual que você pode ver. A primeira transexual que ganhou, por exemplo, a gente teve agora a Maria Joaquina, tarará, que ganha diferentes prêmios, um prêmio Nobel é uma mulher trans. A travesti é marginalizada, a travesti gangue de travestis, tá entendendo? E quando eu chego aqui e bato no peito e digo, não só eu, como outras pessoas, que eu sou uma travesti, mas eu estudo, mas eu trabalho, mas eu desenvolvo um trabalho com as meninas, eu acho que isso quebra um pouco do estigma, que é muito carregado por cima da gente. Muito se estuda dos nossos corpos trans e travestis, muito se estuda apenas que a gente é mais vulnerável às ISTs, porque a maioria da gente é prostituta. Eu já fiz prostituição, não tenho problema em dizer isso, a minha família inteira sabe, todo mundo sabe do meu vínculo, mas é interessante que só falo da questão da ISTs e as demais outras questões que nós temos. E o câncer de mama, câncer de próstata, porque um tempo atrás eu soube também que quem tomava muito hormônio também podia complicar também a questão da próstata, além da mama.
Então, e aí, por que não conscientizam a gente também nessa questão? E o Falta setembro informação. rosa? E o setembro amarelo, perdão? Porque o setembro amarelo também não inclui as pessoas trans, se sabe Saúde que nós somos as pessoas A que muito vulnerabilidade, né? se matam também. Não existe Por que preconceito até nisso, por exemplo, a pessoa cisgênero ela tem acesso a várias semanas e vários meses para várias doenças. O público LGBT sempre está associado ao Dia Mundial do Combate ao HIV. Então, assim, é muito engraçado isso. A população LGBT está associada... Como se tivesse só sempre isso, assim, né? é um rótulo. Você é LGBT, a única doença que você pode ter é HIV e AIDS. Não, existem N doenças que qualquer pessoa da população LGBT pode ter como qualquer outro ser humano. Como o Dr. Júlio disse, somos humanos, E aí não né? existe essa representatividade, que é uma coisa muito surreal. Por que a população trans não aparece na campanha do Outubro Rosa? Mas pode ter certeza absoluta, no mês de combate ao HIV, você vê um monte de trans espalhado em tudo quanto é outdoor. Então já é um preconceito aí, porque você vê que os estudos hoje apontam que a população hétero tem mais contágio do HIV hoje, existem mais héteros contaminados com HIV do que LGBTs. Então, os LGBTs têm acesso aos tratamentos de PrEP, que é, né, o PrEP é para prevenção, para você não se contaminar. Mulheres héteros hoje são um público que tem uma maior crescente na demanda dos últimos 5 anos. E eles ainda continuam firmando isso através de campanha, que a população trans é a população que passa o HIV. Isso não é uma verdade, porque a maioria das meninas hoje elas tomam PrEP, elas têm acesso a essa saúde, então na verdade elas não se contaminam, elas não passam pra ninguém, é um mito que criou, entendeu? E vira uma verdade absoluta pra uma pessoa leiga. Então a pessoa leiga acha, que bacana, durante a campanha médica do ano inteiro, eu coloco esse público no Dia Mundial do Combate ao HIV e tá tudo certo, eu já fiz a minha cota do ano. E não Da é responsabilidade cota. social. Olha aí um gancho para você que tem o poder de dar voz para essas pessoas. Os trans e toda a comunidade precisa se sentir parte disso. Doutor Júlio, para encerrar, quem quer fazer mamografia de forma gratuita? Qual é o caminho e quais são os direitos? Bom, primeiro tem que ver se aonde você mora tem mamografia. É um outro problema. Porque aí entra também o problema da mamografia para qualquer um. Mulheres não conseguem ter acesso à mamografia. Né? Existem mamógrafos aí quebrados há muito tempo. Exato. Né? O caminho é como qualquer outro, é ter o acesso ao SUS e buscar o tratamento. E se eu for impedida de fazer o exame pela minha condição? Aí a coisa muda de figura. Precisa tomar medidas legais. E é muito complicado, porque é o que o Willi falou. Chegar numa delegacia para fazer uma denúncia, para registrar um boletim de ocorrência como trans, você já vai ser de novo, no mínimo, constrangido. Para falar que foi por conta desse direito, então assim... A pessoa nem vai, né? Ela e aí a gente entende que existe a questão financeira. Chama um advogado para fazer isso para você, com você. E tem advogados que assumem a causa também, né? Como eu disse... São os defensores. Quando aparece, eu faço mesmo. É uma coisa que... Sua contribuição. Eu não sei se todos os colegas que atuam nessa área, mas eu entendo que eu cuido de humanos, né? Eu já tive situações com meu pai, eu passei por uma experiência em saúde com meu pai, senti na pele. Com trans, por isso que quando você falou, eu falei, nossa, eu tô dentro mesmo, porque eu senti na minha casa. Então, tem pessoas que estão engajadas em ajudar. E você é uma delas. Não, e a gente fica fica muito feliz. Separo o jurídico é uma coisa muito complicada, porque, por exemplo, assim, se vai na delegacia, é maltratado num caso... o médico me falou pelo nome errado, não quis fornecer o serviço pra mim. Mas tem muitos casos das meninas que as meninas são violentadas, estupradas, literalmente estupradas, chegam numa delegacia pra falar que foi estuprada e elas não são atendidas. Então, assim, um caso de estupro, que é a pior coisa que pode acontecer com qualquer mulher. Então, a trans tá na rua, ela tá sujeita a ser estuprada e não tem amparo judicial, não tem amparo da polícia, não tem amparo de delegado nenhum, muitos casos delas. Então imagina pra você falar que você teve um bate-boca num SUS. Por causa da mamografia. Você falou uma coisa que é uma coisa que me incomoda absurdamente dentro do público, seja lá o que for público, saúde, qualquer coisa. É assim,
E eu já ouvi muito isso de que, especialmente as mulheres trans são agressivas porque são escandalosas e não sei o quê. E aí você tá numa unidade de saúde, você tá ali sendo desrespeitado, tem uma placa enorme lá, desrespeitar funcionário público é crime. E me desrespeitar enquanto pessoa que você não me chama pelo meu nome. Isso é crime. Então, desrespeito a discussão é boa. Patavina, a discussão é boa. É desrespeitar funcionário público, só que o público, enquanto me desrespeita, todo dia numa repartição pública. Vilis, vamos aproveitar e pôr todas essas meninas para fazer mamografia nesse Outubro Rosa? Eu vou acompanhar. Se você falar para mim, eu vou acompanhar. Porque vai ser um máximo, não vai, doutor? Vai ser um máximo. A gente precisa ver, a gente precisa tocar no assunto, movimentar, criar, provocar, essa é a palavra. A gente precisa parar de ter medo. A gente queria até falar também, para quem quiser acompanhar a página, né, do Angels Volley, Angels Volley, tem Instagram, tem Facebook, tem diversas matérias no Google. E é um time que a gente precisa muito de auxílio, de ajuda, empresas que queiram ajudar o projeto, pessoas profissionais da saúde, profissionais de outras áreas que queiram também ajudar o projeto. As meninas, muitas delas precisam ser retificadas no nome e não conseguem. Muitas meninas não têm acesso, às vezes, à saúde. Então, por exemplo, um psicólogo, um psicanalista que queira acompanhar esse público, a gente está aberto a abraçar esses profissionais e crescer junto com eles. O médico, né? Que é importante, né? Já quebra paradigmas e depois ele fica super preparado para falar sobre o assunto. Quando for chamado para uma reportagem, para um bate-papo, ele já sabe, domina o assunto. Micaela, fiquei muito feliz em conhecê-la, muito feliz em ouvir seus relatos, mesmo a gente sabendo que alguns são bem tristes, mas a gente entendeu a sua força e assim, que você consiga levar assim, esse teu poder de voz para outras trans e todas vocês tenham acesso aos direitos, não só à saúde. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui presente, de dar um pouco voz para o público que eu represento, para entrar no meu local de fala e poder falar que certas questões a gente não tem essa visibilidade toda, infelizmente. Só lembro muitas vezes da gente quando é o mês do orgulho LGBT e às vezes ainda, porque assim, fala muito sobre o orgulho gay e não o orgulho trans. E eu acho que esse espaço que você deu para mim, para eu poder falar um pouco a respeito das minhas amigas, minhas irmãs, como eu sou também, que tem as minhas especificidades na saúde, eu agradeço muito de poder representar elas e dar voz aqui para elas. Mamografia em dia, hein? Muito obrigada. Aqui o espaço está aberto para todos vocês da comunidade, viu? Siga a gente nas redes sociais, vamos conversar, precisou de alguma coisa, chama lá no inbox que a gente vê no que a gente consegue ajudar. Estamos chegando ao final de mais um episódio da Tua Pauta. O tema foi demais, eu amei tê-los todos aqui. Espero que as discussões aconteçam nas redes sociais. Curtam, comentem, compartilhem, porque a gente precisa fazer com que essas discussões cheguem em quem precisa, quem tem o poder de decisão. Essa é a verdade. Gente, estamos aí conectados com todos vocês no Brasil, no Oriente Médio, na África e a gente aguarda vocês até o próximo episódio. Bom Outubro Rosa para todos vocês. Tchau!